Oh, aleluia. Deus é bom. Vocês estão bem? Aleluia. Que maravilha, né, irmãos? Estamos aqui unidos para um propósito de adorar o Senhor e cultuar a sua palavra, o que Ele tem para nós nessa noite. Amém? Então, estou encarregada dessa missão aqui, de trazer a palavra neste culto de oração. E o que Deus colocou no meu coração hoje, meditando na palavra, é o poder da oração. Você crê na sua oração? Você quer que a sua oração tem poder? Amém, glória a Deus. Então, assim, a gente vai meditar um pouquinho sobre isso. Porque às vezes a gente diz assim, por que nossas orações, a gente diz, oramos, mas por que nossas orações às vezes não são respondidas? Às vezes a gente acha, mas, na verdade, Deus tem respondido. Mas, às vezes, a resposta da nossa oração precisa de alguns ajustes para que, às vezes, Deus possa responder. E, às vezes, Deus responde, mas Deus, às vezes, dá uma resposta como semente. E a semente precisa ser plantada e trabalhada para que elas venham dar seu fruto. Então, existem uns tópicos aqui que a gente, para entender o poder da oração e a eficácia dela, e nós vamos ler lá em Salmos 116. Então, primeiro vamos logo para Salmo 34, depois a gente vai para o 116, certo? Salmo 34, verso 15. Amém? E diz assim: os olhos do Senhor estão sobre os justos. Tem algum justo aqui? Glória a Deus. E os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Aleluia. Então a palavra do Senhor está bem clara que os olhos do Senhor estão sobre os justos. E nós somos justos. E os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então, para a nossa oração ter um resultado e para que ela tenha poder, existem 4 pontos nessa noite que eu vou citar. Mas eu vou focar mais no 4, certo? O primeiro ponto é o seguinte. Pedir em nome de Jesus. Sempre que nós vamos fazer uma oração, nós temos que pedir em nome de Jesus. Primeiro ponto. Segundo ponto. Pedir com a atitude correta. Porque assim, pedir a vontade de Deus, Deus sempre quer dar o melhor, gente. Ele sempre vai responder nossa oração porque Deus quer o melhor para nós, certo? Mas a maneira que a gente está pedindo e o que a gente está pedindo está correto? Está em linha com a palavra de Deus? E às vezes nem tudo é a vontade de Deus, a palavra é. Mas vejam só, nem tudo que a gente pede está na palavra. Por exemplo, escrito na palavra. Só dar só um exemplo. Se a gente pede uma bicicleta, está na Bíblia? Não. É a vontade de Deus? É. Amém? Mas eu vou explicar depois porque às vezes a gente pede algo e não chegamos imediatamente à resposta da nossa oração, certo? Primeiro ponto, a gente tem que pedir em nome de Jesus. Segundo, pedir com a atitude correta. Te ouviu. Amém? Então, nós lemos aqui no Salmo 34, verso 15, que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Nós somos justos, que somos filhos de Deus, não pelo nosso merecimento. Nós somos justos porque Jesus nos justificou. Amém? E se ele disse que ouve o clamor do justo, então ele ouve a nossa oração. E se nossa oração estiver em linha com esses 3 pontos, pedir em nome de Jesus, pedir com a atitude correta e pedir com fé, vai acontecer. Amém? Agora vamos lá para Salmo 116. São as páginas mais na frente. Aleluia. Deus é bom. Em Salmo 116, verso 1, que diz assim: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Olha como está claro. A palavra do Senhor diz em quê? Em Salmo 34, e a gente somos justos porque Ele nos justificou.
e ele ouve o nosso clamor. E em Salmo 116, amo o Senhor, porque ele ouve a minha súplica. Então, se eu oro ao Senhor, ele já me justificou. Ele responde a oração do justo. E ele responde a minha súplica. Então, a minha resposta já está confirmada da minha oração. Com o passar do tempo, depende conforme o que você pediu, conforme a palavra do Senhor, a resposta da oração vai chegar, vai ser manifesta. Na verdade, a resposta já chegou. Por quê? Nós somos justos. Deus responde a nossa oração. Ele é um pai que responde. Qual o pai que um filho pede algo que está necessitando e ele não vai dar? Não é verdade? Às vezes, a resposta da nossa oração demora um pouquinho, porque a gente não está preparado para responder aquilo que Deus tem para nos dar. Ou, às vezes, Deus dá como semente. Por que como semente? Para você trabalhar, meditando na palavra, e essa manifestação da sua oração vai chegar. Amém? E como ele diz aqui, ele escuta a nossa voz em súplica. Então, nós temos que pedir em nome de Jesus, com uma atitude correta, com fé, e crer que ele nos ouve. Porque a palavra dele está nos garantindo que ele nos ouve. Não é verdade? Não está dizendo aqui que ele ouve a minha súplica? Então, se Deus faz tudo isso, ele é um bom pai e ele nos dá galardão. Amém? Por tudo que a gente faz. Então, vamos lá para 2 João 15. 2 João 15. João 15, 7. Amém? Se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserem e vos será feito. Olha como é uma palavra bem clara e bem forte para a gente. Se vós estiverem em mim, se nós estivermos na palavra do Senhor e as minhas palavras estiverem em vós, isso é Jesus dizendo, pedirei tudo o que quiserem e vos será feito. Então, amados, para a nossa oração ser respondida, nós precisamos ter esses critérios. Está na palavra do Senhor, porque ele já garante a resposta, e a gente está em linha com sua palavra, e meditar na palavra dele e obedecer. É certeza da vitória se manifesta. Amém? A resposta das nossas orações. Então, vamos lá também para 1 Pedro 3,12. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Vocês estão me ouvindo? Só um momentinho aqui. Primeiro Pedro 3,12. Que diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Amém? Então, os olhos do Senhor estão postos sobre nós. Os olhos do Senhor estão contemplando nossas orações. Quando nós tiramos um tempo para orar, para dedicar ao Senhor, estamos lendo, em linha com a palavra dele, não tem como a resposta do Senhor não ser manifestada, a resposta das nossas orações não ser manifestada nas nossas vidas. O que nós precisamos é o quê? Crer na palavra dele, continuar meditando e continuar perseverando. Porque, às vezes, a resposta das nossas orações, como eu já falei, vem como semente. E é preciso você estar trabalhando nessa semente que Deus colocou. Porque, às vezes, não estamos preparados para receber aquela resposta da oração. As manifestações, a resposta já foi feita. Porque a palavra do Senhor é o seguinte, ela confirma. Deus vela em cumprir a sua palavra. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, assim, nós oramos. Se nós cremos, a palavra dele é a verdade, então é certo. Nós só temos que crer e continuar firme e confessando a palavra do Senhor. Amém? Porque o Senhor é um bom pai, gente. Ele é um bom pai e ele jamais a gente vai pedir algo a ele e ele não vai dar.
Nós que somos pais, quem aqui é pais que tem filho, jamais ele vai pedir algo a gente e a gente não vai dar. Se a gente não der, porque ele não está com condições ou capacidade de receber aqui. Por exemplo, eu penso muito nisso quando eu estou falando essa questão, né? Eu estou conversando com meus filhos. Você tem um filho adolescente que ele não tem maturidade suficiente, tem até idade, não tem maturidade, porque às vezes idade não é maturidade. E você, digamos, um pai que tem condição de poder dar uma moto a ele. Mas esse filho não tem maturidade, ele é digamos assim, um pouco imaturo, né? Vai desobedecer às leis de trânsito. Então, um pai que sabe que não vai comprar uma moto e dá um filho sabendo que ele vai ser imprudente. Então, não é que o pai não queira dar, não é verdade? Mas ele sabendo que o filho não tem maturidade para receber essa moto, então não é que o pai não queira dar, nem porque o pai é rindo, nem porque o pai não respondeu aquele pedido do filho. Da mesma forma, é Deus com a gente. Quando a gente ora e pede ao Senhor, crendo que Ele é paz, que Ele é suficiente, que Ele é bondoso, que Ele é fiel para nos dar, se não foi manifesto ainda a resposta das nossas orações, é porque a gente não está preparado para receber aquela bênção. Amém? Mas nós temos que crer e andar conforme a palavra dele, e a manifestação e a resposta da nossa oração vai chegar. Amém? Glória a Deus. Oh, aleluia. Deus é bom. Vamos lá para João 14. Volta um pouquinho. João 14, 13 e 14. Que diz assim: E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que meu Pai seja glorificado. E se pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Então a palavra do Senhor é bem verdadeira, bem clara, né? E ele diz o quê? Se pedirem, em tudo quanto pedires em meu nome, como eu falei, primeiro tópico, você tem que pedir em nome de Jesus, para que você possa alcançar a resposta da sua oração. E ele diz aqui, se pedir alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, a própria palavra do Senhor já é a resposta. Ele já está confirmando que vai responder a tua oração. Se ela não foi manifesta, porque não foi tempo de ser manifestada, você tem que continuar crendo, continuar esperando, perseverando que ela vai ser manifesta. Amém? Aleluia. Deus é bom. Vamos lá para 1 João 5. Oh, glória a Deus. Aleluia, Pai. Tu és bom em todo o tempo, Senhor. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Oh, aleluia. 1 João 5, 14 e o 15. Que diz assim: Esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amém? Segundo a sua vontade. É vontade de Deus de nos abençoar? Sim. Deus sempre vai e Deus sempre é um bom pai e ele vai sempre nos abençoar. E quando a gente oramos, e nós temos que crer na nossa oração. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos garante isso. É tudo que nós fazemos, que tudo que nós cremos, que tudo nós meditamos tem que ser de acordo com a palavra do Senhor. E se não for manifesta, como eu falei, mas vai ser manifesta no tempo do Senhor. Porque o Senhor sabe qual é o tempo para nós. Amém? Oh, aleluia. Deus é bom. Mateus 7. Oh, glória a Deus. Aleluia. Mateus 7, do 7 ao 8. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, abre. Amém?
Oh, aleluia. Eu li até o 8, tá certo? Pronto. A palavra do Senhor está bem clara aqui. Tudo que a gente pede, né? Pedi, dá-se-vos dá. Buscai, encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, o encontra. E o que bate, abre. Nós só temos, amados, é que nos dedicar à oração. Buscar o Senhor com toda intensidade, né? Meditar na palavra do Senhor. E orar crendo que nas nossas orações, que Deus é o Deus que responde a oração. Nós temos que crer naquilo que fazemos. Se você é filho de Deus, já foi justificado por Ele. É santo, porque nós somos santos, justificados porque somos separados do pecado. Às vezes as pessoas dizem assim, quando a gente, nós, que eu já ouvi, não sei, acho que todo mundo já ouviu, que às vezes as pessoas do mundo não entendem quando a gente diz que a gente é santo e que a gente é justo. Agora só quer ser santo. Somos santos mesmo porque somos separados porque Jesus nos justificou de todo pecado, de toda imundícia. E a gente hoje estamos no reino do Filho do seu amor. A gente vive no reino de paz e de justiça. Então, se nós vivemos no reino de paz e de justiça, Deus é um bom Pai e Ele responde a oração. E Ele nos justificou. Então, nós oramos no base na palavra dEle. Se Ele diz que somos justos, então nós somos justos. Se Ele diz que nós somos santos, porque nós temos que nos esforçar para ser santo, cada vez mais santificando mais, na palavra do Senhor, e crer nas nossas orações. Eu creio assim que Deus não fez o nosso joelho à toa, né? Ele fez o joelho porque Ele sabia que nós precisávamos desdobrar o nosso joelho diante dEle. Isso é um momento de rendição, de reconhecimento que Ele é o Senhor da nossa vida. Então, oração, nós temos que ter não é só a questão de vir para a igreja, você tem que vir para o culto de oração, muito bom. É uma oração coletiva, há uma unção coletiva, é bíblico. Mas você também tem que ter o seu tempo em casa de oração. Há uma oração quer dizer um relacionamento com Deus. Se para você ter um relacionamento com Deus e com alguém, você tem que se aproximar dele. Qual é a forma de você se aproximar diante de Deus? Reedificar os seus direitos. Que direito é esse? Aqueles direitos que o próprio Deus nos deu. Né? De buscar, de chegar até a Ele. Então, você tem que ter um bom relacionamento com Deus. Através de quê? Da sua palavra e nas suas orações. Então, amados, o que eu tenho que dizer para vocês é o seguinte. Conforme a palavra de Deus. Que a gente tem que orar e crer que já recebemos. E a partir daí, começar a dar graça ao Senhor. Pai, muito obrigado por tal bênção alcançada. Porque a fé é a certeza das coisas que não vê, mas a convicção de fatos que já aconteceram. Ou que vai acontecer, né? Que vai ser manifesto, que já aconteceu, mas que vai ser manifesto. Então a fé, a oração sem fé não vai ter resultado. Mas a gente tem que fé no poder da nossa oração, como eu falei aqui. É o poder da nossa oração. Se você crê na sua oração, você tem que passar a dar graça. Não está só dizendo, Senhor, me dá. Se você pede uma vez, crê que o Senhor já te deu, passa a orar dando graça ao Senhor pelas bênçãos alcançadas. E andar em linha com a verdade da palavra dele. Na medida que eu ando em linha com a palavra do Senhor, as manifestações da palavra dele vai chegar na minha vida. E eu vou continuando crendo na palavra dele. Amém? Deus é bom. Vamos lá para Tiago 5,16. Que diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sarei. A oração feita por um justo pode muito e seus efeitos. Então, amado, a própria palavra do Senhor diz que a oração do justo, quem é justo somos todos nós, né? Já fomos justificados. A oração do justo pode muito e seus efeitos. Então, nós podemos e devemos orar uns pelos outros. E crer na resposta e da manifestação da palavra dele e das nossas orações. Amém? Porque o Senhor, ele é um pai. Eu me relaciono com Deus assim. Eu não sei você. Eu sei que ele é soberano,
mas eu sei que ele me ama e eu amo ele, né? E isso é por ele me amar, por ele ter enviado Jesus para morrer no meu lugar. Eu sei que ele me ouve e ele vai me entender. Claro que eu tenho que reconhecer que ele é um senhor, um senhorio, mas eu tenho que entender como eu fui um pai terreno. Eu vejo o seguinte, se meu pai terreno, eu não tenho mais ele, mas meu pai terreno, ele amava quando os filhos iam todos para a casa dele. Então, aqui é a casa dele. E a casa dele também é quando sou eu. Quando eu me joelho diante de Deus, eu sou a casa dele. Se for um momento de oração, eu e meu pai, que é o Senhor, é a casa dele. E hoje aqui, como é um culto de oração, né? Deus quer ver todos os seus filhos aqui. Aqui está uma mesa posta. Aqui, de quê? Você, quando pensa em mesa posta, você pode pensar em um prato bem gostoso, lasanha, fruta, etc, né? Isso no natural, né? As melhores coisas. Mas no espiritual, está o que aqui? Salvação, cura, libertação, né? E livramento. Deus tem nos dado todos os dias livramento que a gente nem imagina, né? Mas todos os dias Deus. E então a gente tem que ser grato nas nossas orações, né? E saber que essa mesa está posta aqui. Então, quando nós vimos para a casa do Senhor, nós temos que ter consciência que isso está posto para nós receber. E Ele está aqui de braços abertos, porque Ele é um Pai bom. Às vezes as pessoas pensam que Deus é um Deus que está zangado. Deus não está zangado. Deus está de braços abertos. Porque é um Pai que enviou seu único filho para morrer por mim e por você. Ele não está com raiva de ninguém. Ele apenas quer a sua inteireza de coração. Que você venha até a Ele quando você sai de casa, quando você vier para um culto, seja de oração, seja lá o que for. Venha com convicção. Hoje eu vou falar com o Senhor. E vou ouvir o que Ele tem para mim hoje à noite. Através da palavra dEle. Porque quem está aqui na frente, amado, é só um vaso. Seja para consertar, ou Deus está trabalhando, está consertando. Mas Deus só quer uma boca para que Ele manifeste a palavra dEle. Mas você tem que crer aqui na palavra. O que eu estou falando nessa noite aqui, lendo para vocês e meditando junto com vocês, é simplesmente a palavra do Senhor. Vocês têm que crer porque é a palavra. Não é porque eu estou falando, eu estou falando porque eu creio. E porque eu já tenho visto a manifestação da palavra dEle na minha vida. E já na vida dos meus irmãos. Até na vida de vocês eu estou vendo, porque vocês já estão aqui, porque vocês creem. Mas para a gente ter resultado das nossas orações, que as nossas orações sejam poderosas em Cristo, nós temos que meditar na palavra e confiar nela. Diante das circunstâncias, não importa o que a circunstância me mostra, importa o que a palavra diz. Se a palavra diz que eu sou curada ponto final. Independente de... Eu não vou dizer a vocês que às vezes a situação, a circunstância nos balança, mas a gente não tem que olhar, não é para o que nós estamos sentindo, nem para a circunstância, nós temos que olhar para a palavra, crer na palavra, que a palavra dele é a resposta, como ele garante que é a resposta para nós. Nós só temos que crer que vai ser manifesta. Se não foi manifesta ainda. E se foi manifesta ainda, você tem que crer mais ainda, porque você já tem uma experiência com o Senhor. Amém? Então, o nosso Pai, como eu estava falando, está uma mesa posta aqui e Ele ama ter relacionamento com seus filhos. Como meu pai natural, ele dizia mesmo assim, minha filha, como é bom, vocês estão tudo aqui, mas vocês vão embora. Então ele sentia. Então, não é que Deus não vai deixar você, não vai te acompanhar. Deus nunca nos deixa. Mas Ele quer ver os filhos deles todos assim, como uma galinha que é seus pintinhos debaixo das suas asas. Para ver que vê os filhos dele, porque é o aconchego. Nós somos uma família. Então, família tem que ter contato, tem que ter relacionamento. Família sem relacionamento não é uma família desunida. E com o reino de Deus não pode ser assim. Amém? E nosso Pai, ele é maravilhoso. Ele nos ama demais. E Ele quer tanta aproximação da gente, que às vezes a gente diz assim, mas eu leio em casa, eu medito em casa, eu escuto o culto online, mas não é a mesma coisa. Quando você se reúne, quando os filhos se reúnem, que o pai diz assim, como é bom como vocês estão aqui. Se meu pai natural sentia isso, quanto mais Deus. Não é verdade? Então nós temos que meditar na palavra dele e obedecer os princípios da palavra dele para que a gente possa ter nossas respostas de oração. Amém? Vocês entenderam como é que a gente pode ter uma oração de poder, orando em nome de Jesus, pedindo em nome de Jesus e pedir com a atitude correta, conforme a palavra dele.
E se não foi manifesto o que eu pedi, vou continuar crendo quando for na hora certa que Deus vai manifestar, porque eu, com certeza eu não estou preparada para receber aquela bênção. Amém? E crê que recebeu. Crê que Deus ouviu, como a palavra do Senhor diz. Crê que Ele ouviu a minha oração, como Ele disse, dele ouve o meu clamor. E que Ele responde a minha oração, porque Ele é um Pai bondoso. Amém? Aleluia. Então, amados, vamos agora, né, como é um culto de oração, vamos orar, né? Porque culto de oração sem oração, né? Só a palavra, se a palavra já é uma oração, mas vamos orar, vamos interceder vamos se levantar, né? Vamos interceder pelo nosso Brasil, interceder pela nossa nação brasileira, né? E pelas autoridades, pelas leis aí que estão aí para assinar aí como todo mundo já está sabendo aí contra o aborto, né? E nós não somos a favor disso, porque Deus é a favor da vida. Então, Deus conta comigo e com você para orar, para clamar pelos irmãos. Nós estamos vendo um mundo aí que está muito fora da palavra. Os jovens se desviando, se suicidando, qualquer coisa. A doença da questão da mente está invadindo os jovens. Depois dessa pandemia, infelizmente, aconteceu muitas coisas. E está acontecendo, eu digo a vocês, porque eu trabalho numa empresa que tem muito contato com várias pessoas. É tanta gente com crise de ansiedade, depressão. Isso não vem de Deus. Então, Deus conta comigo e com você. Então, vamos nessa noite levantar um clamor de adoração, de intercessão por essas causas. Amém? Ora pela nossa igreja. Pai, em nome de Jesus, te damos graça, Senhor. Pai, estamos aqui reunidos, Senhor, pela tua palavra, porque nós cremos, Pai, que ela é a verdade. Pai, nós cremos que você é um bom Pai e nos ouve, Pai. Como sua própria palavra diz, Senhor. Que o Senhor ouve o clamor dos seus filhos. Pai, eu creio na tua palavra. Eu creio que você é um Pai bom. Estamos aqui nessa noite clamando, Pai. Eu clamo pelo Brasil, Pai. Pelas autoridades. Porque a autoridade foi levantada por você, Pai. Eu declaro, Pai, eles tendo conhecimento do teu favor, Pai. Levanta pessoas para orar por eles, Pai. Pai, tem misericórdia do teu povo, da tua nação, dos teus filhos, Pai. Que estamos aqui, Pai. Pai, eu peço pelos jovens, Pai. Abre, Pai. Vai, levanta pessoas, abre o entendimento deles, Senhor, para que eles possam entender que o Senhor é a sua vontade para a vida deles, Pai. Repreendo, Pai, todo espírito de ansiedade, de opressão maligna, Pai, na vida dos jovens. Oh, Pai, de depressão, Senhor. Pai, você não morreu para que eles sentissem depressão. Você levou todo tipo de enfermidade, Pai. Nós não aceitamos isso, Pai. Pai, eu peço pela tua igreja, Pai, a tua igreja do Portal Sudoeste, Pai. Pai, você levantou essa igreja aqui para clamar por esse povo, por esse bairro. Ele não é e nem vai continuar o mesmo, Pai. Eu declaro pessoas chegando neste lugar, Pai, sedenta, Pai. Você, Espírito Santo, agora indo até a mente de cada um, Senhor. Inquietando cada jovem, cada bairro, Portal Sudoeste e Redondeza, Pai, para vir aqui para te adorar e aprender a tua palavra, Senhor. Oh, Senhor, eu peço também pelos teus filhos, de cada departamento dessa igreja, Pai. Líderes, liderados, Pai. Eu peço pela vida do pastor dessa igreja, Senhor, da liderança, Senhor. Pai, ajuda eles em tudo, Pai. Pai, você capacitando, dando sabedoria a eles, vai dirigir essa igreja, Pai, com sabedoria debaixo da tua unção, da tua graça, Pai. Porque você tem sido um Pai bom. E eu creio na sua palavra, Pai. A gente vai ver, Senhor, a manifestação acontecendo nessa igreja, como eu vi domingo aqui, Pai, através do teu filho. Curas. E nós vamos ver aqui, Pai, o Portal Sudoeste não é o mesmo, Pai. Eu creio, Senhor. Obrigado, Pai, pelos departamentos, pessoas chegando, Senhor, chegando para cooperar com essa obra, porque essa obra não é de homem, essa obra é sua, Senhor. Oh, Pai, eu declaro pessoas sentindo desejo de ser batizado no Espírito Santo, de aceitar você, Pai, sendo curada. Oh, Pai, dá um tempo que as pessoas não estão nem acreditando mais nos irmãos, mas, Pai, quando vê a manifestação do teu Espírito, do teu poder, pessoas sendo curadas, pessoas sendo batizado no Espírito Santo. E através desses sinais, como tu diz na sua palavra, Pai, muitas pessoas virão aqui. Pai, nós pedimos também pelos nossos familiares, aqueles que não tiveram ainda encontro com você, Pai. Oh, Senhor.
Tem misericórdia, Pai. Abre os olhos do entendimento para que possa entender o teu plano e o teu propósito de salvação, Pai. Oh, Senhor, abre os olhos espirituais dele, Senhor. As escamas dos olhos dele caindo, Senhor. E vendo, Pai, que tu é um Pai bom e está de braços abertos, Senhor. Inquietação, Pai. Arranca o coração de pedra e dá um coração de carne, Senhor. Para aceitar a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade, Senhor. Oh, Senhor, muito obrigado, Pai. Porque você tem nos guardado. Você tem nos livrado, Pai. Eu tenho visto a tua mão sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos. Oh, Pai, eu tenho sobre a vida dos meus filhos, sobre os meus familiares, Pai. Por cada departamento, Senhor. Pai, eu peço também, Senhor, pelas crianças, Senhor, que é a igreja do amanhã. Pai, vai receber de ti. Que amanhã são os jovens pastores, os jovens ministros, Pai. Que essas crianças, Pai, que os pais tenham entendimento de educar elas nos teus caminhos. Não só mostrando, mas caminhando com eles, Pai. Nos teus caminhos, para que tua palavra seja manifestada e sinais e prodígios aconteçam neste lugar. Pai, eu creio que vai acontecer muito mais do que vimos, Pai. Oh, Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por este momento, por esta palavra. Oh, Pai, porque tu é grande, tu é soberano, Pai. Muito obrigado por tudo, Jesus. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por cada membro dessa igreja, por cada pessoa aqui representada, por cada pessoa que vai chegar neste lugar. Oh, Senhor, muito obrigado, Pai, por provisão chegando. Eu declaro nada faltando, suprimento chegando em abundância, que sobrarão, Pai. E muitos vão dizer: quem era o portal sudoeste? Oh, Senhor, obrigado, Pai. Você não nos colocou aqui por acaso. Oh, Senhor, muito obrigado, Pai. Porta de empregos aberta, Pai. Eu declaro, Pai, que não vai faltar para nenhum, Pai. Dinheiro para pagar suas contas, suas necessidades, para suprir o seu dia a dia, Pai. Obrigado, Senhor. Oh, Pai, que provisão chegando. Muito obrigado, Pai. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por tudo que tu tem feito neste lugar, na vida dos meus irmãos, na vida do pastoreio, Pai. Pai, eu declaro sobre a vida desse pastoreio de pastor Jantos e Dani, Pai. Pai, suprimento, Pai. Você capacitando eles, pessoas chegando para que eles sejam mais fácil, mais leve, Pai. Porque eu sei, Pai, que tu tem um avanço na vida deles, Pai. Oh, Senhor, eu sei que está chegando, Pai. Nos capacita, Senhor. Nos capacita, Pai. Coloca desejo no nosso coração de pegar junto com Ele com mais intensidade. Que tudo aquilo, Pai, os porquês, Pai, caindo por terra, Senhor. E porque o Senhor, Pai, vem nos dar clareza e avanço na Tua palavra, Pai. Não por nós, mas para que Teu nome seja engrandecido neste lugar. E muitas pessoas venham, Pai, te aceitar e prosperar na Tua palavra. Oh, Pai, assim eu te peço, Pai. Já crendo, Pai, porque a Tua palavra é a verdade. E eu creio nela. Eu creio na Tua palavra, Pai, na resposta das orações. Eu creio no poder da oração, Pai. Como foi dito na Tua palavra hoje. Que a oração do justo pode muito seus efeitos. Aqui tem mais do que um justo, Pai. Porque o Senhor justificou. Então nossas palavras ficam em vão. E o Senhor é um Deus que vai responder a cada uma delas a oração. De cada uma das nossas orações. Pai, assim eu te peço. Ergo minhas mãos, Pai. E te agradeço. Obrigado, Senhor. Porque Tu és bom. Tu és fiel. Obrigado, Pai. Meu coração está cheio de gratidão. Porque tem visto os feitos do Senhor na minha vida. E na vida dos seus. E na vida dos seus nesta casa, Pai. Assim eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. E que diga amém. Aleluia. Obrigado, Senhor.